Olá, discípulas! Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Discípulas, um espaço de conversas que fortalecem a nossa caminhada com Cristo e que nos inspiram a viver o propósito de Deus em todas as áreas da vida. Nesse episódio, nós vamos falar sobre o desafio e a beleza de discipular meninas, adolescentes, jovens, mulheres, em uma geração marcada pela velocidade, pela tecnologia, mas também por busca de identidade. E para nos ajudar nessa conversa, nós estamos recebendo uma convidada muito especial, a Elisama Torres, ela que é pernambucana em terras capixabas, é educadora cristã, é licenciada em letras, pós-graduanda em teologia e interpretação bíblica, é também a nossa líder nacional das Mensageiras do Rei e é coordenadora do Ministério de Educação Cristã da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. E ao longo desse episódio, nós vamos conversar sobre os caminhos do discipulado e do diálogo com a nova geração. Falar também sobre os desafios na fé que as meninas, adolescentes, jovens, elas enfrentam atualmente e muito mais. Então, eu quero te dar boas-vindas, Elisama, bem-vinda ao podcast Discípulas. É uma alegria receber você aqui para essa conversa. Muito obrigada, Raquel. A alegria é toda minha. Eu amo fazer parte disso aqui, eu amo esses espaços que a gente tem de conversar, de trocar ideia, de compreender melhor como a gente pode atuar entre as novas gerações. E para mim é um grande privilégio poder participar disso com vocês. É uma alegria para mim poder ter essa conversa com você sobre um tema que eu sei que é especial para você, é especial para mim também, com certeza vai abençoar aqui também as nossas ouvintes. Eu queria começar o nosso bate-papo perguntando para você, que tem lidado com a nova geração, que tem discipulado a nova geração, o que que você acha que mais essas meninas elas precisam encontrar em uma discipuladora para que esse processo de discipulado seja real, seja transformador para elas? Então, né, quando a gente pensa novas gerações, a gente acaba, tendo esse grande receio de ter que inventar, ir atrás de coisas novas, inventar a roda ou sei lá o quê, para poder entender e lidar com essa nova geração. Quando na verdade, né, o que a gente precisa de fato, estabelecer com as novas gerações é relacionamento. A gente precisa estabelecer relacionamentos e relacionamentos de referência. O que essa geração precisa? O que as novas gerações precisam? De referência. Ser referência é muito mais do que ter alguém que dite para as novas gerações o que é ou não para ser feito, mas é alguém que explique com paciência como as coisas devem ser feitas, né? A minha geração viveu muito essa ideia do sim ou não. Ou porque sim, porque não. E a gente sempre ouvia falar o quanto os adolescentes eram questionadores, né? Ah, esses adolescentes questionam demais, esses adolescentes são questionadores. Só que a gente sempre foi assim, os adolescentes sempre foram questionadores. A diferença é que quando eu fui adolescente, a resposta era porque sim, porque não. E a gente, né, aceitava essa resposta. Essa nova geração é uma geração que não se satisfaz com porque sim, porque não. Eles precisam entender os processos, eles precisam saber, entender para além do porquê sim, o porquê não. Mas por que sim? Mas por que não? Então, é algo que, demora, leva tempo, explicar, educar, discipular leva tempo. E a gente se acostumou com a facilidade do "é assim porque sim, e não é assim porque não". Então, para essa geração, a gente precisa de referência, de ter uma pessoa que explique o porquê as coisas são assim. Uma pessoa que, consiga transferir para essa geração como as coisas acontecem. De que maneira? De forma muito tranquila, sem, determinar, né, ter que determinar o porquê sim ou o porquê não.
E aí, o que que acontece? Na nossa geração, pelo menos, a minha geração, a gente se satisfazia com a resposta do "porque sim" ou "porque não" e a gente deixava para lá. Essa geração não. Se você não traz para ela, para essa geração, uma resposta que vai satisfazer a curiosidade ou o desejo pelo conhecimento, eles vão buscar em outras fontes. E aí é que a gente precisa se preocupar, porque se eu não for a referência que essa geração precisa, eles vão buscar em outras fontes, e as outras fontes elas não são, nada agradáveis, né, para não dizer para a gente não entrar nos pormenores. São referências que não vão trazer para essa geração, primeiro, o temor ao Senhor, o princípio da sabedoria, não vão trazer, expectativa de futuro, porque a referência que a gente tem dessa geração, das pessoas que não caminham com Jesus, é uma referência imediatista, é uma referência, egocêntrica, é uma referência que não tem nada a ver com o ser parecido com Cristo, com o ser discípulo de Jesus. Então, o ser referência é o básico. A gente não precisa ficar inventando firula para discipular as novas gerações. A gente não precisa ser tecnológico. Claro que a gente vai buscar entender a linguagem deles, mas a gente não precisa se formar em TI para poder entender, ou se formar em redes sociais para entender a nova geração. A gente precisa ser referência e mostrar para eles o que é ser um discípulo de Jesus, não apenas dizer. Que falar o que é ser um discípulo de Jesus, qualquer pessoa pode falar. Agora, ser de fato um discípulo de Jesus e mostrar para esse jovem, esse adolescente, essa criança, como funciona na prática ser um discípulo de Jesus é mais difícil. E a gente não quer lidar com coisas difíceis, a gente quer viver o fácil, mas ser discípulo custa. E fazer discípulos custa mais ainda. E a gente, às vezes, não está disposto a pagar esse preço, né, Raquel? A gente Hum, está tão confortável na nossa realidade, a gente está tão confortável nas nossas próprias demandas pessoais, naquilo que gira ao nosso, redor, que a gente para de olhar para fora do nosso círculo, porque a gente precisa se indispor, a gente vai precisar, ter conversas difíceis, a gente vai precisar, às vezes, repetir a mesma coisa 10 vezes, e eu sei o quanto isso é chato, você tem que ensinar uma pessoa 10 vezes a fazer a mesma coisa e ainda assim essa pessoa continuar fazendo a coisa errada, é chato. Mas esse é o papel do discipulador, é repetir até uhum, que ele entenda. Eu fico imaginando Jesus estava ali com os discípulos todos os dias, explicando, mostrando na prática como era, servir a Deus e servir ao próximo, e lá os discípulos faziam tudo errado, tudo diferente. E Jesus foi paciente em todas as vezes. uhum, Então, por que que a gente não vai ser, né? Então, acho que falta muito isso, a gente realmente pagar o preço para ser referência. E não é fácil. é. E pensando um pouquinho agora, Elisama, na sua experiência também aí, no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja local, como é que a gente pode, na igreja, criar essas pontes entre as gerações? Porque o grande desafio sempre são os abismos que existem, as grandes diferenças, uma geração que não consegue comunicar com a outra. E como é que a gente pode ir por esse caminho, então, de criar ponte entre as gerações, porque a gente precisa dessas pontes para que o discipulado aconteça, né? Sim. E curioso é que, socialmente, esses abismos eles estão aumentando cada vez mais, né. Quando a gente fala sobre gerações e transição de geração, socialmente falando, a gente tinha ali gaps muito menores há muitos anos atrás. Então, de uma geração para outra, demorava o quê? 20, 25 anos, 30 anos, para a gente mudar de uma geração para a próxima geração. Hoje a gente tem gaps ali de 10 anos, de 8 anos, de uma geração para a próxima. Então, a geração Z, que é a geração dos jovens hoje, da juventude hoje, é completamente diferente da geração beta, que é essa geração que está surgindo agora, das crianças que estão nascendo agora. São completamente diferentes. E essa geração que tem no meio, que é a geração alfa, também já é outro mundo, outro universo, outro movimento. Então, esse buraco ele fica maior a cada ano que passa. Então, como que a gente consegue fazer a cabeça de uma geração, X, por exemplo, funcionar igualmente com a cabeça de uma geração alfa, que é essa geração de pré-adolescentes e adolescentes agora, dentro de um universo eclesiástico? Através da escuta. A sensibilidade de conseguir ouvir,
e entender todas as gerações. E aí a gente, tem focado muito nessa ideia do discipulado das novas gerações, e a gente tem deixado de lado a ideia de que algumas gerações que vieram antes de nós também precisam ser discipuladas. E a gente não tem essa noção, às vezes, de que a minha geração, às vezes, vai precisar discipular uma geração que veio antes. Pode acontecer. E como que isso acontece? Como que a gente pode fazer isso? Ouvindo as necessidades, ouvindo as demandas, entendendo, sendo sensíveis para entender que a minha ótica, que ela surge das minhas referências, da minha limitação geracional, não é a mesma ótica de quem nasceu há 30 anos atrás, porque o mundo era outro, a vida era outra, as necessidades eram outras. Então, a gente tem o costume de menosprezar quem é diferente da gente e querer, eh eh, levar a nossa visão para gerações que vêm depois. E aí o que que acontece? Quando a geração que vem depois não segue aquilo que eu tô falando, que é legal, que é positivo, que funciona na minha geração, a gente se frustra. Porque é como se a gente quisesse fazer cópias de nós mesmos. A gente não está aqui para fazer Uhum, discípulos de nós mesmos. A gente está aqui para fazer discípulos de Jesus. E essa geração que está vindo depois da gente, eles não vão fazer as coisas do jeito que a gente fazia. Eles vão fazer as coisas de uma maneira completamente diferente. Do mesmo jeito que na nossa época, a gente que era o rebelde, porque a geração que veio antes da gente não aceitava aquilo que a gente fazia, porque era totalmente diferente de como eles faziam. Então, olha, a uhum. gente teve essa dificuldade. A gente era enxergado como a gente enxerga hoje os adolescentes. Então, falta para a gente, às vezes, como líder, como discipulador, a sensibilidade de saber que, primeiro, um dia a gente já foi adolescente, não nessa geração, mas uma outra geração, que muito embora as demandas fossem diferentes e as necessidades fossem diferentes, a ótica também era nesse sentido, né, de que a geração que veio antes enxergava a gente como a gente enxerga a próxima geração. Então a gente não pode chegar para discipular alguém achando que a gente vai fazer miniaturas de nós mesmos, né. É o Gru e os Minions. Não, seus adolescentes não são seus Minions. Eles não vão reproduzir a sua maneira de pensar, eles não vão reproduzir a sua maneira de agir, eles não vão reproduzir, aquilo que você entende que deva como a vida deve ser vivida. Mas aí a gente entra num outro ponto, né, do legado que a gente deixa. Qual que é o legado que a gente precisa deixar para essa geração? É ditar para eles o que eles devem fazer ou mostrar para eles como eles devem fazer? Eu lembro como referência, eh, as músicas, né, da minha geração, pelo menos. Na minha época, a gente ouvia algumas músicas que para a geração anterior eram consideradas horríveis, músicas totalmente antibíblicas e anticristãs. Que na verdade não era só o nosso jeito, né, pela ótica da nossa geração em que a gente adorava o Senhor. Aí vem essa geração futura, essa geração próxima, que vai ter a sua própria forma, a sua própria maneira de adorar ao Senhor. E aí o que que é mais importante para mim? Eu ditar para a próxima geração, de que maneira que eles têm que adorar o Senhor, né, ditar, dizendo: "Ó, você só pode adorar o Senhor se for com essa música, se for desse jeito, com essa liturgia de culto". Ou eu posso ensinar a respeito da adoração, que Deus ele é soberano, que nós, não podemos idolatrar, pessoas, pastores, músicos, líderes, que a gente precisa adorar a Deus acima de todas as coisas, que o nosso culto ele é diário, que ele não é dominical, mas a nossa liturgia de vida ela é diária. O que que é mais importante eu deixar como legado, né? Então é isso que a gente precisa entender, porque se a gente for esperar que a próxima geração vá agir do jeito que a gente agia, a gente vai se frustrar eternamente, porque eles não vão. Mas a gente precisa ensinar para eles a base. O que que é a base? Ensinar para eles aquilo que a Bíblia ensina. Mostrar para eles o que é que a Bíblia fala. O que é que a Bíblia fala sobre adoração? É isso aqui. O que é que a Bíblia fala sobre louvor? É isso aqui. O que é que a Bíblia fala sobre vida cotidiana, sobre devocional? É isso aqui. Isso aqui você deve seguir. Agora, qual cantor que você vai ouvir? Qual a banda? Se o seu culto ele vai ser segmentado, se seu culto aí é a sua maneira de adorar a Deus. Desde que
existe um padrão bíblico na sua adoração, desde que você não saia desse princípio bíblico de como deve ser ou não a sua adoração, porque o que passa de ser cultural. E a gente não idolatra cultura, a gente não segue cultura, a gente não se amolda aos valores desse mundo. A gente segue a cultura do reino, aquilo que a Bíblia diz que é o que a gente deve fazer. E aí, é nisso que a gente peca às vezes, porque a gente cria esse sentimento de nostalgia, que é muito bom, no nosso coração. Por quê? Porque aquela música, aquele tipo de culto, aquela programação, ela fez sentido para nossa vida e para nossa realidade naquele tempo, mas ele não vai Uhum, fazer o mesmo sentido para essa geração. Eu não consigo transferir para essa geração o meu sentimento. O sentimento que eu tinha quando eu ouvia aquela música, o sentimento que eu tinha quando eu adorava daquela maneira, como eu falava, eu não vou conseguir transferir esse sentimento. Eu posso transferir a ideia de que era legal, para mim, na minha época, a minha experiência, isso eu consigo transferir, mas o sentimento ele é meu, ele não é do outro. E aí a gente precisa ter essa sensibilidade também de entender que e aí isso acontece também com o inverso, porque aí chega a minha geração e também quer diminuir o sentimento da geração que veio antes. Gente, eles uhum, viveram uma realidade totalmente diferente. Para eles, aquilo que eles, né, dizem que faz sentido, era o que realmente fazia sentido para a realidade deles, era aquilo que movia o coração deles. E eles vão ter um sentimento muito nostálgico a respeito disso, e a gente precisa respeitar, porque foi a maneira em que ele experienciou a sua vida cristã a vida inteira. Então eu não posso simplesmente chegar e falar: "Hein, muda que não é mais assim". Não, uhum. não é assim que funciona, né. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de respeitar quem veio antes de nós, e de respeitar quem está vindo depois, entendendo que ninguém vai enxergar a sua própria vivência, a sua própria existência a partir da sua ótica, a ótica do líder. Não, cada um vai enxergar a sua maneira de acordo com o seu recorte de realidade. Eu percebo que essa questão das guerras, vamos dizer assim, entre as gerações, ela é cíclica, né, assim, é um ciclo que vai se renovando, e eu Exatamente. acredito que quanto mais a gente, quanto a gente tem mais, né, o avanço do tempo, a gente começa a entender melhor essas questões geracionais. Então eu acho que cabe muito a nós que estamos na liderança hoje, nessa geração, com esse entendimento, replicar isso também para as próximas gerações, para a gente quebrar esse padrão, né, porque eu acho que é um padrão que precisa ser rompido, especialmente, né, quando a gente fala nas nossas comunidades de fé, é um padrão que precisa ser rompido e a gente precisa aprender a conviver entre as gerações de uma maneira muito mais Exatamente. harmoniosa e de uma maneira também que seja enriquecedora para todas elas, é porque cada uma, tem algo para acrescentar. Eu sempre digo, nenhuma geração é melhor ou pior que a outra, elas são simplesmente Isso. diferentes, né, então tem como a gente, aprender a conviver e fazer disso algo muito bonito e edificante para o reino de Deus. Queria te perguntar E a agora, gente Elisama. Hã. A gente pode passar só pra encerrar esse tópico, a gente pode passar para eles, né, a ideia de como a gente é muito legal isso, mostrar para eles assim: "Olha, na minha época foi assim, isso fez muito sentido para mim, isso tocou meu coração, isso moldou a minha maneira de viver minha fé com Cristo". E isso é muito legal, mostrar para eles como que isso funcionava para a gente. O que a gente não pode é querer ditar que eles vivam a mesma maneira, né, que eles Perfeito. não vão. São 2 coisas bem diferentes, né. Diferente. E nesse convívio aí que você tem tido com a nova geração, o que que você percebe hoje que são os grandes desafios da fé, né, desafios na fé, para os adolescentes, para as meninas, para as jovens, quais seriam os principais que você pode destacar pra gente? Olha, uma coisa que eu tenho conversado muito nesses últimos tempos é acerca dos relacionamentos. É algo que eu tenho sentido muito desde a minha geração até as gerações, que estão vindo depois, né, a forma, a maneira que as pessoas têm se relacionado. E algumas coisas têm me preocupado, né, a forma como a gente tem, como a gente tem tido facilidade em descartar pessoas. Isso tem me incomodado muito, assim. E isso vem de eu não sei se necessariamente desse padrão da cultura do cancelamento, mas eu acho que isso ficou muito mais evidente com esse fenômeno. Porque a gente começou a viver a nossa vida conforme as redes sociais, né, mostravam pra gente. E aí, isso é algo que a gente precisa ainda,
falar sobre isso, né, a gente ainda precisa, lidar com isso, de entender que nós não vivemos a nossa vida como um espelho daquilo que é apresentado ali nas redes sociais, né, a performance que é apresentada nas redes sociais, porque aquilo é puramente performance, aquilo não é vida real. O seu blogueiro favorito, o seu influencer favorito, ele te mostra um fragmento da realidade dele, e ele te mostra justamente o fragmento que vai ser interessante para você ver, que vai dar para ele essa notoriedade. Ele não vai mostrar o perrengue, ele não vai mostrar, ele até pode te mostrar alguma coisa que ele considera que te dizer que aquilo é perrengue, mas não é de verdade, é só para você, achar que é, mas não é. A vida real, ela é vivida de uma maneira completamente diferente. Só que aí a gente começou a replicar isso, como se aquilo fosse vida real, e a gente começou a querer repetir isso na nossa vida cotidiana. Então, na rede social, o blogueiro, o influencer, a pessoa que está em evidência, fez algo completamente questionável. O que que a gente faz? Cancela. Deixa de seguir, esquece que aquela pessoa existe, começa a inventar coisas sobre aquela pessoa, não satisfeitos com já, né, a situação ali do erro da pessoa, a gente começa a infamar, a aumentar e a crescer mais o ódio, né, disseminar mais o ódio e a aversão que a gente tem por aquela pessoa. E aí o que que a gente está fazendo? A gente está trazendo isso para a nossa realidade. E aí a gente vê, nos grupos, né, de relacionamento, pessoas que, por um desentendimento ou por uma questão de falta de comunicação, às vezes, a outra pessoa morreu para mim. E aí eu começo a descascar a pessoa, eu começo a trazer coisas do passado para reafirmar esse erro, né, que a pessoa cometeu, ou essa falha no nosso relacionamento, na nossa comunicação, para que outras pessoas também passem a odiar essa pessoa como eu odeio, ou passem a ignorar, né, a cancelar essa pessoa do mesmo jeito que eu estou cancelando. Então, eu não trago isso só para a minha realidade, eu quero que todo mundo à minha volta sinta por aquela pessoa o desprezo que eu estou sentindo. E aí as novas gerações têm repetido isso, esse processo, né. A partir da eu vejo isso muito na minha geração, na minha realidade, e eu vejo isso sendo reproduzido a partir das outras gerações. Então é esse sentimento, né, de que qualquer errinho, qualquer deslize, eu posso cancelar essa pessoa, eu posso fingir que ela não existe mais, e eu posso fazer todas as outras pessoas ao meu redor, ignorarem, escantearem essa pessoa. Só que aí, quando a gente olha para Jesus e para a maneira de Jesus lidar com as pessoas, ele nunca escanteou ninguém. Ele nunca reprimiu ninguém. Você vê, quando Pedro tem aquele episódio, né, que Pedro nega Jesus, em nenhum momento Jesus ele vai escantear Pedro. Em nenhum momento Jesus vai esfregar na cara de Pedro o pecado dele. Pelo contrário, Jesus acolhe, Jesus não passa a mão no erro, mas Jesus acolhe. Jesus mostra o erro e Jesus dá uma nova chance. E aí a gente acha que a gente é alecrim dourado, que não pode ficar dando nova chance para as pessoas, né. Enquanto que a gente precisou de novas chances repetidamente, todo dia a gente precisa de novas chances por parte de Deus, e Ele dá por sua infinita misericórdia, e a gente quer que essa misericórdia, que essa graça é derramada na nossa vida todos os dias. E que a mesma graça e a mesma misericórdia que é derramada sobre a minha vida, também é derramada sobre a vida do outro. E a gente acha que a gente é especial sozinho, a gente não é. E aí, a gente é chamado, né, esse movimento de discípulo, de discipulado, esse chamado que a gente tem do ir e fazer discípulos é isso, é se estranhar com o outro no dia e no mesmo dia pedir perdão, porque a gente não pode deixar para outro dia, né, a gente tem que fazer no mesmo dia. E no mesmo dia a gente ir lá e pedir perdão, e se resolver, e se entender, e se exortar mutuamente. Mas não, a gente começa a querer inflamar outras pessoas, a odiarem aquela pessoa do mesmo jeito que eu estou odiando naquele momento. E aí, o que que acontece?
Quando a gente está do outro lado, né, quando é a pessoa que é inflamada, aí acontece, por exemplo, eu e você vou trazer um exemplo, né, eu e você aqui temos uma amizade, tem outra pessoa que me fez mal, eu vou te fazer odiar essa pessoa que me fez mal. Daqui a 5 minutos eu vou voltar a falar com a pessoa que me fez mal e você vai ficar com cara de tacho porque você foi na minha onda. Então, assim, esses movimentos têm se tornado muito comuns e é uma coisa que a gente precisa, conversar sobre. Conversar que pessoas não são canceláveis, pessoas não são descartáveis. O pecado é cancelável, a pessoa não. A pessoa ela precisa ser redimida, ela precisa ser restaurada, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser discipulada, ela precisa ser exortada, muitas outras coisas, mas cancelada nunca. A gente não se desfaz de pessoas. Porque se fosse assim, a gente tava, meu Deus, se Deus fosse se desfazer da gente por cada erro que a gente comete, eu vou te contar que eu não estava aqui. Eu não estava, eu não sei vocês, mas eu não estava aqui. Então é a gente Estávamos lembrar esse perdidos. pois é, é a gente lembrar todo dia de que a mesma graça que é derramada sobre a nossa vida é derramada sobre a vida do outro. E a gente está aqui para amar, não para julgar, não para cancelar, não para disseminar ódio, não para inflamar, o ódio mesmo, né, na vida de outras pessoas, mas para disseminar o amor e a compreensão, a misericórdia. É. Você trouxe um desafio aí que tem muito a ver com essa questão da tecnologia, das redes sociais, que é tão presente na vida das novas gerações. E aí agora a pergunta que eu faço tem a ver também com essa questão de tecnologia, mas agora pensando pelo lado positivo. Como é que a gente pode usar essa tecnologia e principalmente toda essa questão de redes sociais que nós temos, que é algo tão presente para a nova geração, como é que a gente pode usar isso a favor do discipulado? Nova tecnologia aí tem como contribuir com a nossa caminhada discipular com a nova geração? Com certeza, em muitos aspectos. A tecnologia, ela tem existe uma dicotomia a respeito da tecnologia que é muito interessante. Ela tem o mesmo, a mesma possibilidade de aproximar e afastar pessoas, né. Porque no online, a gente está aqui conversando, eu e você, nós estamos cada um num estado diferente, e a gente está conversando, a gente está se comunicando, não é presencialmente, mas a gente tem essa comunicação próxima mesmo nós estamos distantes. Mas aí o que que acontece? Pra gente que mora, por exemplo, numa mesma região, eu que moro aqui no Espírito Santo, eu tenho oportunidade de encontrar com outras pessoas que moram aqui e de fazer outros discípulos que estão aqui, de caminhar com outras pessoas que estão aqui. Mas aí eu fico usando só a rede social para me comunicar com as pessoas ao invés de, tentar essa aproximação pessoal. Então a tecnologia ela tem a possibilidade de aproximar e afastar. Como que a gente pode usar isso a nosso favor? Usando para aproximar. Então é alguém que, está precisando às vezes de uma palavra, um consolo, está precisando dá uma ligadinha, manda uma mensagem no WhatsApp, manda um versículo, manda um texto, usa as redes sociais ao seu favor. Outra coisa que eu faço muito, que eu acho interessante, rede social. Eu não tenho tanta paciência, assim, para algumas redes sociais. Eu confesso para vocês que eu não estou ali em todas as redes sociais, eu não dou conta. Mas de vez em quando eu vou procurar saber o que está acontecendo. E aí eu começo a visitar os perfis de quem está próximo de mim. E aí eu vejo o que está postando, o que está curtindo, o que está repostando, o que está comentando. De vez em quando aparece alguns vídeos para mim, que eu vou lá e abro os comentários, aí eu vejo comentário de gente que eu conheço. Aí eu fico vendo o que que você então ali eu consigo observar onde está o interesse do meu jovem, do meu adolescente. Onde que está a cabeça dele, onde que está o coração dele, o que que ele está pensando, como que ele está se comportando. E ali eu consigo entender ele melhor. Não é vigiar para você ficar controlando o que ele faz, o que ele deixa de fazer. É entender através do comportamento dele nas redes sociais, porque hoje o adolescente ele tem muito mais facilidade de se abrir no online do que no offline. Então ele vai conseguir se expressar, às vezes, de uma maneira completamente mais aberta na rede social e para você ele não vai conseguir. Então a gente observando esses padrões de comportamento na rede social, a gente consegue observar: "Ah, ele pensa isso aqui. Ah, isso aqui chama a atenção do meu adolescente, chama a atenção do meu jovem, da minha criança". E aí eu vou conseguir
ao entender essa pessoa, essa nova geração, eu vou conseguir me aproximar, porque eu vou conseguir me comunicar com ele de uma maneira que eu consiga me fazer compreendido e que ele consiga compreender. Então, o advento das redes sociais vai ajudar a gente a aproximar, só que aí a gente não pode pecar pelo outro extremo, né, de deixar fazer com que isso afaste a gente. Não, o intuito é sempre aproximar. E aí, quando a gente tiver a oportunidade de estar junto, pessoalmente, no corpo a corpo ali, para conversar no cara a cara, larga o celular, larga a rede social, larga a tecnologia. Agora é vida na vida de verdade, é vida na vida presencial, né, o vida na vida home office você deixa para quando você estiver longe. Quando está perto, a gente está perto, aproveita esse momento. Aproveita esse tempo que você tem pessoal para conversar, para às vezes conversar coisa que você não consegue conversar no WhatsApp, conversar pessoalmente. Às vezes um sentimento que você não consegue botar para fora no WhatsApp, mas você consegue pessoalmente. Você consegue puxar coisas do seu adolescente pessoalmente, porque ele não vai conseguir às vezes esconder coisa de você olhando no seu olho. No WhatsApp é fácil mentir, é fácil encobrir, mas no olho não é. É muito mais difícil. Então, e a gente consegue perceber um gesto, uma fala, a gente consegue perceber, e no WhatsApp não. Então aproveita esse momento, usa a tecnologia para te aproximar quando você estiver distante, mas quando você estiver perto, não permite que a tecnologia te afaste. Usa ela a teu favor. Então, comedido, né, nem tanto, nem Uhum, tão pouco. Ali a gente precisa ter sabedoria para usar também as redes sociais a nosso favor, a tecnologia a nosso favor. uhum. Pra a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, Elisama, o que que você pode dizer aí para uma mulher que está aqui nos ouvindo e que tem sentido esse desejo de investir na nova geração, de caminhar mais próxima, de investir no discipulado de meninas, de jovens? O que que você pode dar aí de sugestão, de desafio, de inspiração, enfim, uma palavra para as nossas ouvintes que querem ir por este caminho tão precioso que é discipular a nova geração? Olha, eu vou te falar uma coisa, perseverança é a palavra-chave, perseverança. Vai ter dia que você vai querer jogar tudo pro alto, vai falar: "Eu não quero mais saber, eu não quero mais discipular esses meninos é rebeldes, esses meninos não me ouvem, você vai querer jogar tudo pro alto. Persevera, não desiste, porque agora pode parecer que tudo que você está falando está entrando por um ouvido e está saindo pelo outro, mas eu te garanto por experiência própria que vai ficar. Porque eu sei, eu me conheço, eu sei como que eu era adolescente. Eu sei o trabalho que eu dei para os meus líderes. E eu também sei, o que que ficou da maneira como eles me discipularam. Eu sei daquilo que eles me ensinaram naquela época, que eu guardo até hoje. Então nunca vai ser vão. O seu ensinamento nunca vai ser vão. Eu tenho testemunho, não meus, mas de outras pessoas também, que, eh escolheram viver uma vida distante de Jesus por um tempo, mas o que aprenderam com aquelas pessoas que o discipularam nunca saiu do seu coração, e essas pessoas voltaram a ter um relacionamento com Cristo, voltaram a ter um relacionamento com a igreja. Então, às vezes, no nosso recorte de realidade, daquilo que a gente está enxergando hoje, parece que nada está fazendo sentido, mas eu posso te garantir que tá. A gente não vai conseguir enxergar todos os frutos do nosso trabalho, a gente não vai conseguir enxergar todos os resultados daquilo que a gente está plantando hoje, mas está sendo plantado, e isso eu te garanto, porque a Bíblia fala sobre isso. Um planta, outro rega e outro colhe. Então, talvez, aquilo que você está plantando hoje, outra pessoa vai regar e outra pessoa vai colher, não vai ser você, mas alguém vai. Então, no dia que der vontade de desistir, dá uma respirada funda, vai fazer uma caminhada, vai dar uma corridinha, né, Raquel? Dá uma corridinha para respirar, para voltar, né, a pensar melhor. Ora, coloca o seu joelho no chão, entrega a Deus, porque às vezes também a gente quer fazer as coisas pelas nossas próprias forças, e pela nossa própria força a gente não consegue fazer nada. Tu coloca o joelho no chão, ora, entrega ao Senhor, fala: "Deus, isso aqui eu não tô dando conta". É uma das orações que eu mais faço para Deus, assim. Tem coisa que às vezes eu não consigo nem falar, eu só fecho meu olhinho e faço: "Senhor, eu não tô dando conta". E aí ele sabe do que a gente não está dando conta, ele sabe do que a gente pode, do que a gente não pode. E ele sabe também o quanto a gente tem sido relevante na vida dessa nova geração. Mas a gente não pode desistir.
A gente não pode chegar no primeiro impasse, na primeira dificuldade, a gente achar que está tudo dando errado e jogar tudo para o alto. Não funciona assim. Respira e vai com respira e não pira, né. Vai com calma, que o negócio vai funcionar. Mas a gente precisa sempre entender, né, sempre lembrar que nós não estamos criando discípulos de nós mesmos, nós não estamos criando miniaturas nossas, nós estamos fazendo discípulos de Jesus. E aí, é algo que a gente precisa também internalizar para a gente não se frustrar. A pessoa que a gente está discipulando, ela não vai fazer tudo conforme aquilo que a gente ensinou, mas ela vai guardar a base, ela não vai fazer exatamente como você ensinou, mas ela vai guardar o princípio, ela vai guardar ali o que é importante, e ela vai reproduzir de acordo com a geração dela, com o entendimento dela, com a forma dela de viver a vida, com a cultura geracional, mas aquilo que é importante vai ficar. Então, a gente sempre lembrar disso, né, de passar aquilo que é importante. Não o que a gente acha que deve, mas aquilo que é importante. Excelente, Elisão, mas muito bom esse seu conselho aí da perseverança, e principalmente isso que você falou, nós não estamos fazendo cópias de nós mesmas, nós precisamos fazer cópias de Jesus, né, somos só instrumentos ali para que Cristo seja formado no coração dessa nova geração. Elisama, foi muito bom bater esse papo aqui com Ai, que você, quero bom. agradecer por ter compartilhado as suas experiências, aquilo que você tem vivido na prática com a nova geração, também no ambiente da igreja local. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui conosco e pela maneira como você tem se deixado usar por Deus para alcançar a nova geração. Amém, muito E obrigada. É assim, ó, vamos falar sobre isso, né, se quiser me chamar, pode me chamar, que a gente tem muita coisa para compartilhar também. ótimo, fica o convite aí para as nossas ouvintes, viu, se você quiser falar mais sobre nova geração, quiser, pessoas maravilhosas para falar com a nova geração, entre em contato aí com a Elisama, porque com certeza Ótimo. ela vai, assim como nos abençoou aqui nessa conversa, abençoar a sua igreja, o seu grupo de meninas, de jovens, vai ser uma experiência para vocês com certeza maravilhosa. E o nosso desejo Hum. aqui é que essa conversa que nós tivemos possa encorajar você, discípula, você mulher, que nos acompanha, a abraçar o discipulado intencional da nova geração de meninas, de jovens, de adolescentes, e que você possa buscar em Deus também estratégias para superar as barreiras intergeracionais que tanto nós vivenciamos na nossa igreja, mas como Elisama deu aqui tantas dicas preciosas, mas que você também busque em Deus ser essa pessoa capaz de criar pontes com a nova geração. E meu último convite é que, se esse episódio edificou a sua vida, você possa compartilhar com outras mulheres, para que essa mensagem possa alcançar ainda mais discípulas e, consequentemente, mais discípulas da nova geração. E o último convite para você acompanhar todos os episódios do podcast Discípulas no Spotify ou também no formato de vídeo no canal do YouTube das Mulheres Batistas. Continue caminhando conosco nessa jornada de crescimento, discipulado em missão, e até o próximo episódio. Você já pensou o que significa ser uma discípula de Jesus hoje? Não é sobre cargos, é sobre escolhas intencionais. Quando você ora, ama, serve, perdoa, você está discipulando pelo exemplo. Na rotina, nos relacionamentos, na igreja, em todo gesto de amor, o discipulado acontece. E Jesus disse: "Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se estiverem em amor uns aos outros." João 13,35. Quem é a mulher que te discipulou? Quem caminha com você na fé? A nova série Discípulos no YouTube e no Spotify da UFMBB vai celebrar essas histórias de caminhada, fé e amor. Inscreva-se em nossos canais e acompanhe esta jornada.